dia, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Bora chegar, vamos chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou enviando aqui a setinha, comunicando aos amigos e às amigas que estamos ao vivo e a cores. Como é que vocês estão? Dias corridos, né, gente? Eu não sei para vocês, mas aqui, graças a Deus, né, corridos, mas de coisas boas, muito trabalho, né, boas coisas acontecendo, a vida acontecendo, né, a vida que a gente trabalha para ela, a vida que a gente deixa acontecer, e a gente olha para isso com bons olhos, né? Que bom que a gente está movimentando. Bom dia, Vilha. Bom dia, Samuca. Bom dia, Lelete. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, nós vamos falar hoje sobre os arquétipos e modelagem. Vocês conhecem sobre arquétipo? Alguém tem aí algum palpite sobre arquétipos? E sobre modelagem? Sobre modelagem, eu vou começar por modelagem, porque muitas vezes, né, a gente está ali precisando sair de um ponto e de ir para outro. E às vezes a gente não sabe como, né? Mas a gente tem esses modelos prontos. Vocês lembram? A Lelete colocou que conhece um pouquinho. Vocês lembram daquelas revistas, Bom Dia, Lulu, aquelas revistas de moda moldes? Vocês lembram que tinha lá um modelo de roupa e no final da revista já vinha, né, ali para a costureira já fazer o corte de acordo com o tamanho, né, 40, 42, 44 e tal, né, dependendo da costureira, né, da expertise da costureira, ela às vezes colocava ali 2 dedos para lá, 2 dedos para cá, mas já, aquele molde já vinha pronto, né? Eu lembro que a minha avó era costureira e ela gostava muito dessa revista Moda Moldes, né? Era bem facinho de fazer. Bom dia, Leila, porque as coisas, os modelos já vinham prontos na revista. Muitas vezes nós temos modelos prontos, né, de onde a gente quer chegar, né, e a gente não modela ali aquela personalidade, aquela pessoa, né, a gente fala assim, né, muito assim, e eu acredito muito nisso, que Cristo foi o nosso modelo e guia, né, o que ele nos mostrou? Olha, aniversariante do dia entrando aí, bom dia, Vanúzia, parabéns, feliz novo ciclo. Mas voltando aqui, gente, na modelagem, né, a gente checa ali, né, o que fulano fez, né, o que fulano tem, né, que eu posso ali me inspirar, que eu posso modelar, que eu posso trazer para minha realidade, adaptar a minha realidade, porque cada pessoa tem uma realidade, né, a gente não vai ter a mesma realidade ali da mesma forma que o outro, mas a gente pode modelar no outro e trazer para nossa vida, né. Tem um livro de Napoleão Hill que chama A Lei do Triunfo. Esse livro é um clássico, né, sobre como vencer na vida. Assim, depois desse livro, que foi o que Napoleão Hill escreveu primeiro, né, depois de 25 anos de teste, ele foi fazendo pesquisa com as pessoas mais bem-sucedidas da época dele, né? Então, assim, ele pesquisou, ele entrevistou as pessoas mais influentes da época dele. E ali ele trouxe, né, a essência ali de cada um, o que ele viu de melhor em cada um ali, né, para que elas prosperassem. Ele entrevistou pessoas extremamente prósperas para aquela época em que eles viveram. E depois desse livro, da Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, tiveram vários desdobramentos. Se você colocar aí, né, na Amazon, no Google, Napoleão Hill, vocês vão ver muitos e muitos livros que são desdobramentos desse primeiro livro, que é a Lei, né, a Lei do Triunfo. E ele descreve ali. Então, gente, se a gente eu quero pensar como as pessoas prósperas pensam, né? Eu quero pensar como quem saiu aqui do nada e hoje tem ali, né, que ele rompeu aquela barreira ali da escassez e é uma pessoa próspera.
Então a gente precisa modelar, a gente precisa de entender o que essas pessoas fizeram, como que elas fizeram, como que elas agiram, né? Como que uma mente próspera pensa, porque nós, gente, nós não precisamos achar assim que é só às vezes a gente fazer uma coisa sem mudar a nossa mentalidade. O que nós somos tem muito mais a ver do que com a nossa mentalidade, do que com o que realmente a gente, naquele local onde a gente está inserido, né? O local onde a gente está inserido tem a ver com a nossa mentalidade. Eu vou contar aqui para vocês um exemplo de quando eu trabalhei no banco, eu vi muitas pessoas ganharem na Mega, né? Na loteria, seja na Mega, seja na Quina, seja em qual dessas apostas for. Por quê? Porque né, a pessoa jogava na loteria, então ela tinha que ir na caixa receber, dependendo do valor, até um valor baixinho lá, eu não sei se R$1.000 hoje, a pessoa recebe na loteria mesmo. Acima desse valor, a pessoa precisa ir numa agência da caixa, né? Então, quando eu trabalhei 16 anos, vi muito isso. E a pessoa tinha mentalidade de escassez, né? Mentalidade de escassez. E aí, aquele dinheiro, ele não durava muito tempo, né? Dependendo do valor que a pessoa ganhou ali, 5 anos, né? Era difícil, às vezes, eu nunca fui gerente de pessoa física de alta renda, né? Eu não trabalhei na pessoa física, minha vida toda no banco foi na pessoa jurídica e depois na gerência de agência, mas eu via lá os gerentes, pessoa física, tentando ali, vendo que aquilo, para onde que aquilo ia dar, né, por causa da experiência delas, mas as pessoas não queriam, elas queriam fazer do jeito delas, de acordo com a mentalidade delas, né? Então eu vi 2 polos, né? Algumas que realmente botavam os pés pelas mãos e ali, num curto prazo, elas já estavam, né, uns 5 anos, eu acho que é um curto prazo do que aquele dinheiro poderia dar de retorno, às vezes, para uma vida inteira. Elas já estavam, talvez, numa condição quase igual a que elas estavam antes de serem premiadas. E também vi algumas que se tornaram extremamente escravas do dinheiro, que desenvolveram síndrome de pânico, tinham medo de sair de casa, né? Então o dinheiro ele não virou uma bênção, ele virou um carrasco, né? Ele virou um algoz, porque ali a pessoa ela não podia gastar, ela tinha medo dos vizinhos saberem, ela tinha medo de tudo. Então ela se tornou uma escrava do dinheiro, né? Então, gente, a gente pode e deve modelar, olhar bons exemplos e acessar essa mentalidade. Porque se eu não mudo, o Instagram deu joinha aí pra nós. Se eu não mudo a minha mentalidade, né? Eu tô falando aqui de um item, né? Que eu trouxe aqui como exemplo em relação à prosperidade, né? Em relação ao que o Napoleão Hill fez de estudar por 25 anos a personalidade daquelas personas da sua época que eram destaque, né? Quanto à prosperidade, né? Quanto ali ao trabalho. A gente não precisa fazer esse trabalho. Esse trabalho já foi feito. A gente só tem que estudar, a gente só tem que modelar, a gente só tem que procurar saber e mudar as nossas crenças limitadoras, né? Quando eu comecei a estudar sobre personalidade, eu achava assim que a gente tinha, sei lá, 10, 20, 30 crenças. Gente, nós temos milhares de crenças, e às vezes a gente não conecta um gatilho que a gente teve, uma coisa que a gente está passando ali, um desafio com a crença, né? Às vezes a gente pensa que assim, a gente nem lembra daquilo que não tem nada a ver, que é uma coisa do cotidiano, mas tudo tem a ver com como eu sinto. Todas as minhas emoções, né? Toda a minha forma de ver o mundo é através das lentes que eu tenho no meu inconsciente. Não tem aquilo que 93% que a gente age é pelo inconsciente, né? De 5 a 7% só que é do inconsciente, o resto tudo são gatilhos e piloto automático. Então nós precisamos mudar as nossas crenças, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Ai, Andréia, que ótimo que você está falando isso, como que eu faço isso? Lendo, modelando, né? Buscando a conexão com arquétipos. Por quê? Jung dizia, né? Carl Jung, para quem não conhece, ele dizia assim, ele era psicanalista, né? Já fez a passagem, mas ele falava muito que nós podemos utilizar de arquétipos, que a nossa mente ela compreende, né? Tem aquelas
aquelas imagens coletivas que às vezes a gente nunca viu na nossa vida, mas a gente sabe o que é. Por quê? Porque está no nosso inconsciente, isso está no inconsciente coletivo. Então a gente pode se aliar, né? Buscar essa energia dos arquétipos para a nossa vida. Às vezes a gente está desorganizado, desenergizado, né? E a gente se vê ali entrando em contato com um urso, uma ursa, né? Eu gosto muito de falar no inverno, quando a gente às vezes quer ficar na caverna, né? O nosso inverno da alma. A gente se conecta e a gente toma daquela força, a gente toma daquele poder. A gente pode fazer isso. Essa energia, tudo que tem na Terra, gente, é uma energia que ela fica nesse campo da Terra. Então eu posso me conectar. Da mesma forma, quando eu penso mal, quando eu me diminuo, quando eu diminuo o outro, eu estou me conectando com forças negativas, com energias, né, de não prosperidade, às vezes de não lucidez, de desamorosidade e tal. Eu posso fazer o contrário, fazer o caminho inverso e voluntariamente me conectar com essas forças e tomar dessas forças e trazer essa força para o meu campo, né? A sabedoria da águia, a visão da águia. Quando a gente fala isso, parece que a gente expande a nossa consciência, né? O que a águia faz? A águia é totalmente assertiva. A águia não fica batendo boca, né? André, você tá falando que a águia não bate boca? Mas eu tô querendo dizer o seguinte: ela voa alto. A águia, ela vai e ela vê lá de cima, né? Ela voa o mais alto ali possível e de lá ela enxerga longe, né? Se eu tô aqui emaranhada com os meus problemas, aqui na ruminação mental e aqui do mesmo tamanho, no mesmo nível energético que os meus problemas, eles até podem ficar maiores do que eu. Se eu distancio, se eu tenho uma visão de águia, se eu consigo perceber o todo, né? Se eu olho todas as partes, eu olho a minha parte, eu olho a outra parte ali, eu penso nas consequências, eu penso nos prós e nos contras, eu simulo aquilo na minha mente. Se eu fizer isso, pode dar isso, isso e isso. Eu estou disposta a assumir isso? Ah, não, mas se eu fizer assim, pode acontecer isso, isso e isso. Isso aqui vai ser pro bem maior meu e de todos que estão envolvidos. Eu posso. Gente, isso é um exercício muito poderoso. Eu faço muito com os meus clientes nos atendimentos. Coloca uma balança na sua mente e vai colocando tudo que é bom e tudo que é ruim. Tudo que vai te levar para o menos, né, dentro daquela situação. Vê qual que pesa mais. A pessoa tem clareza mental na hora. Projeta daqui a 6 meses, né? Pensa, eu estou aqui assim hoje. Se eu fizer isso, eu vou me visualizar daqui a 6 meses. Aí veja como você está, onde que você está. Sinta o cheiro de onde você está. Sinta a sua energia. A pessoa se conecta com ela daqui a 6 meses, a pessoa enxerga, ela vê o que está acontecendo, né? Como que vai ser. É óbvio que às vezes nós não somos adivinhos, não temos bola de cristal, mas você percebe a energia exatamente e isso te auxilia a tomar melhores decisões, a fazer melhores escolhas, né? Porque você se percebe, você conecta com você mesmo. Bom dia, Edna, bom dia, Laura, bom dia, Leila, bom dia, Casacão, bom dia, Lívia. Então, gente, a gente pode e deve buscar energia, buscar força em modelar as pessoas. Vocês sabem que o Elon Musk, ele tem um certo grau de autismo e de TDAH? E olha o que o cara constrói, olha o que ele construiu, olha de onde ele saiu, né? E o que ele fez, o que ele faz, né? Às vezes a gente falava assim, foguete não dá ré. Pois é, até isso ele quebrou. Os foguetes que Elon Musk faz dão ré. Eles estacionam, eles voltam para a base, né? Então, coisas que a gente não pensava. Aí se ele ficasse pensando assim, não, isso é impossível, o foguete não dá ré. Isso aí já é ancestral, todo mundo sabe disso. Não, ele não acreditou, ele foi lá e fez. Né? O impossível, gente, é impossível até alguém ir lá e fazer. Aí para de ser impossível porque foi lá e fez. Mas às vezes a gente se limita. Eu não vou nem tentar fazer um foguete que dá ré, porque isso não é possível. E aí a gente vê isso caindo por terra. Aí quando a gente vê uma pessoa, uma alta personalidade dessa, será que ele ficou assim, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso, desse sonho, porque
Eu tenho, né, ali um certo grau ali de autismo, né? Eu não sei qual que é exatamente, mas eu já li em revista que ele tem, sim, e de TDAH, de déficit de atenção. Então eu não vou ser nada, eu não vou evoluir, eu não dou conta de evoluir. Então isso não é pra mim. E aí eu me reduzo, gente. Ah, não, eu tenho certo grau de autismo, e o que uma característica de quem tem, né, ali um certo grau de autismo, que eles são focados. Então, eu vou focar nisso, eu vou ser o melhor nisso, eu vou fazer um foguete que dá ré, né? Gente, o homem, a empresa dele lá, vai dar carona para os astronautas que estão lá, né? Olha para vocês verem, ele era totalmente ridicularizado, ele era debochado, né? Quantas, se vocês pegarem aí, fazerem pesquisa, nós vamos ver quantas matérias foram publicadas ridicularizando o Elon Musk, mas ele acreditou nele. E às vezes a gente acredita no que o outro fala. Às vezes a gente acredita, não, você não vai dar conta, né? Não, você não tem menor condição, você é fraco, você é fraca. Isso não é para você. E a gente entra nessa vibe, né? Então vamos modelar, vamos olhar, né? Olha pro Silvio Santos, gente, o cara era camelô, mas ele tinha um dom da comunicação. Eu vou fazer mais com isso. Eu não preciso ficar aqui só na avenida aqui no Rio de Janeiro vendendo as carteirinhas. Sabe o que ele vendia? Ele vendia aquelas carteirinhas da gente colocar documento, ele vendia porta-documento. Não, eu posso usar isso, né, para ir para um outro lugar. E ele usou isso, usou a vida inteira. Quem não gostava de ficar perto daquele homem? Ele se divertia com a comunicação dele, ele falava, ele mesmo ria, ele rachava de rir. É uma pessoa gostosa de estar perto, uma pessoa que usou o seu dom a seu favor. A gente pega os nossos dons, nossos talentos e enterra. Então vamos pesquisar, né? Quantas personalidades saíram ali de lugares que a gente não fala assim, não, isso aí não vai dar nada, né? Os conterrâneos do Cristo falaram o que, gente? O que os conterrâneos de Jesus Cristo falaram? De Nazaré não pode sair nada bom. Até me emociona. Eles não acreditavam. Os próprios conterrâneos não acreditavam que Jesus era o Cristo encarnado, que ele era o Salvador que eles esperavam. E a gente faz isso. A gente faz isso conosco, a gente faz isso com os nossos filhos. Às vezes a gente faz isso com o nosso cônjuge. Não vai não, porque não vai dar certo. Você vai quebrar a sua cara. Você vai dar com os burros na água. Então, gente, vamos ler a história de quem já fez. Nós temos precursores. Vamos modelar, vamos estudar mais, vamos pesquisar. Eu quero fazer isso aqui, né? Quem que é o top of mind nisso aqui? Quem que foi que desbravou? Quem que pode ser referência? Eu vou ler. Vou entender a história da pessoa, né? Óbvio, adaptar para a minha vida, para o meu meio, né? A Oprah, aquela comunicadora, uma das mulheres mais influentes do planeta, a Oprah. Ela foi, vocês sabem que ela foi abusada sexualmente pelo tio, né? Que ela foi depreciada, né? Que ela era considerada sem valor. E é uma das mulheres mais influentes do planeta. Do planeta. Ela tá naquelas revistas todas, na Forbes, né? E fora, além da influência dela, ela é multimilionária. Né? Então eu não tô falando aqui de valor financeiro, de ter isso, de ter aquilo. Eu tô falando em acreditar no próprio valor, né? E modelar aqueles que já fizeram, abriram um caminho e podem nos dar dicas preciosas para a gente fazer esse caminho nosso, para a gente usar essa trilha que já está pronta. Alguém foi e fez. Agora, quantas pessoas não vão fazer foguete que dá ré? Todo mundo vai fazer. Por quê? Porque o Elon Musk foi lá e fez. Eu não estou fazendo apologia a Elon Musk, não. Estou pegando aqui só de exemplo, né? Quando fizeram o iPhone, lá atrás, né, na época dos Jetsons, eu sou da época dos Jetsons, né, do desenho, esse desenho, né, a gente já via lá, apertava um botão, saía as coisas, a gente pensava, gente, isso não existe, isso é inimaginável. E isso está próximo, né, muitas coisas ali já aconteceram. Então, gente, o impossível
Só é impossível para uma mente que se limita para baixo, né? Quando a gente não coloca um teto, quando a gente não coloca um limitador, a gente pode sim acessar outros campos, outros lugares. Mas às vezes a gente precisa só acreditar na gente. Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto, né? E pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, entender um pouco mais, ler a história de quem fez diferente, de quem saiu ali, de que aquele lá saiu do lodo e virou um lótus. Vocês sabem que o lótus, aquela planta maravilhosa, aquela flor exuberante, ela sai do lodo e ela sai dali sem totalmente limpa, irretocável, bela, plena, e ela não tá nem um pouco interessada em saber que ela tá no lodo ali. Ela tira o que ela precisa, a nutrição que ela precisa para se tornar a flor de lótus, a louvada, a amada, a conhecida. Ela não vai ficar lutando com o lodo, sai daqui, você tá me atrapalhando. Não, ela vai pegar a nutrição que ela precisa e ela simplesmente vai desabrochar. O que a gente precisa para sair daquele nosso lodo mental, da nossa procrastinação? Será que a gente não precisa, às vezes, só dar o primeiro passo e ver o que eu posso fazer com a condição que eu tenho hoje? Às vezes a gente quer dar 1000 passos em um dia e a gente não dá nem o primeiro. Para eu dar o 1000º, eu preciso dar o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Então, eu queria muito que ficasse isso assim, né, para todos nós aqui hoje. Ei, Andréia, ei, Elisângela, ei, Dri, ei, Alessandra, Lisandria, que a gente pode e deve modelar. Vamos buscar modelar pessoas que fizeram diferente, né, que fizeram mais com o mesmo e que conseguiram chegar num outro ponto, né? Vamos, quando eu estava no banco, eu tive um chefe que ele falava assim, deixa eu ver se a sigla tá certa assim. Aí ele falava assim, você tem que ter ITBCB. Aí, gente, o que é isso? ITBCB. Índice de tempo, bunda na cadeira, baixo. A gente precisa movimentar. A gente precisa sair dessa zona de conforto, dessa zona comum e ir para a zona do extraordinário. E ir para a zona de onde tudo acontece. Ir para a nossa zona da criatividade e voar alto como a águia, né? E de lá ser assertiva. Entrar na minha zona de criatividade interna e perceber onde que estão os meus dons. Será que eu enterrei os meus talentos, como diz na parábola? Será que já não está na hora de eu buscar quais são os meus dons, os meus talentos e colocá-los em prática? Primeiro em meu bem e depois em bem do coletivo? Sabe por quê, gente? Nós não fazemos nada sozinhos. Se eu tô com essa blusa aqui, ó, alguém costurou, alguém fez o tecido, alguém foi lá e comprou o tecido e costurou, né? Se eu tenho essa apostila, né? Alguém foi lá, pegou o papel, né? A celulose e construiu, pegou a celulose da árvore, construiu o papel e aí tem uma gráfica, alguém construiu ali aquele equipamento que pudesse fazer essa apostila aqui para mim com capa dura, né? Do jeito que ela para eu poder estudar. Então, aqui a gente não faz nada sozinho. Às vezes fala assim, mas eu tenho muito dinheiro, tá? Você tem muito dinheiro, mas você vai regar, você vai plantar, você vai cultivar, você vai colher, você vai levar para sua mesa, você vai fazer tudo, você vai fazer a sua roupa, você vai fazer o seu veículo, vai produzir, fabricar o seu veículo. Nós precisamos dos outros. Às vezes a gente não pratica gratidão. Oi, Marley, linda, bom dia. Às vezes a gente não pratica. Oi, Daiane. A gente não pratica gratidão. A gente não agradece aquele alimento ter chegado na nossa mesa da forma como chega, já às vezes prontinho para o consumo, né? Então, o meu chamado hoje é para que a gente olhe para o mais e para que a gente busque, né? Se o lugar onde eu estou hoje está desconfortável, está num conforto ali tóxico,
né? Ontem eu tive com a Letícia, que é uma amiga, e ela falou, né? A gente estudou sobre o conto, um conto lá do livro da Mulheres que Correm com Lobos. E no conto, Pele de Foca, Pele de Alma, a gente fala muito que às vezes a gente deixa o outro invadir, porque o que é a pele? A pele é o limitador aqui, né? Ela é a nossa proteção. E às vezes a gente deixa o outro invadir a nossa pele, a gente perde a pele para o outro. Por que às vezes eu perco a pele para o outro? É porque eu saí da minha essência, eu perdi a referência de quem eu sou, né? E aí eu perco a minha pele, eu entrego os meus talentos, eu entrego a minha essência. E daí, gente, a gente precisa voltar para a origem. A gente precisa, às vezes, de conversar com a nossa criança lá de trás e entender, né, onde foi que a gente se perdeu. Exatamente, esse livro é espetacular. A gente precisa, às vezes, fazer o caminho de volta, o caminho reverso, para ver onde foi que eu perdi as minhas referências, onde foi que eu me perdi de mim, né? Porque quando a gente se perde da gente mesmo, a gente perde o brilho nos olhos. E ela, nesse conto, eu acho que vale a pena vocês lerem, né? Tem o livro, mas tem na internet também, tem várias postagens aí com esse conto, Pele de Foca, Pele de Alma. Ela fala que eu vou dar só um spoiler aqui, bem breve, assim, mas vale a pena ler. Ela perdeu a pele, né? E aí ela se casa, é uma situação assim, é claro que aquilo é uma metáfora, né? Mas uma situação inusitada, ela se casa, né? E ela se casa ali pelo ego, pela curiosidade, não era o mundo dela, né? Ela tinha um mundo, o casamento foi num outro mundo. E ele combina com ela um prazo, mas depois ele não cumpre, porque ele tinha medo de perdê-la. E aí ela vai deixando de ser quem ela era. Ela perde a visão, ela perde os cabelos, ela perde o vício, ela perde o brilho, ela perde quase a vida, ela perde a referência, né? Ela vai ali murchando, se perdendo de si mesmo, né? Deixando de ser quem ela era, até o momento onde ela consegue recuperar a pele. Então, assim, agora eu entro dentro da minha essência, de quem eu sou, da minha origem, eu estou na minha pele, da minha cor, né, com o meu brilho. E ela começa a retomar e retornar a ser quem ela era. Então, vale muito a pena, né? Mas ler com os olhos da alma, né? Porque se a gente ler só com os olhos físicos, a gente não vai entender. E ali é uma metáfora perfeita de como a gente às vezes se deixa ser invadido, invadida, né? Como a gente perde a pele para o outro, a gente perde a nossa referência, a gente perde o brilho. Gente, eu vou falar com vocês, isso é tão sério que quando eu tava lá onde eu não queria estar, onde eu não deveria estar mais, né? Foi muito bom durante um tempo, foi maravilhoso, foi perfeito. Mas chegou o fim daquele ciclo e eu estava num processo de resistência. A minha pele ficou toda ferida. Eu estava passando da conta do que eu tolerava, né? Eu tava perdendo a minha pele para aquela situação. Os meus cabelos caíam. Teve uma época que eu fiquei sem nada de cabelo de um lado, eu fiquei cabelo só do outro lado, e o que ficou aqui ficou tão leve que não tinha peso para descer, que o cabelo ficou para cima. Vocês imaginam a situação? Eu tive que cortar o cabelo aqui assim, ó, né? Então, a gente cuidar da nossa pele, né? É a gente colocar limites. Sim, sim, não, não, né? A gente buscar força nos arquétipos, né? No nosso inconsciente, né? Naquelas figuras de poder, na força dessas figuras, e a gente buscar modelar em quem já fez diferente, pra gente já, olha, tem essa referência, isso aqui em fulano, isso aqui em Beltrano, isso aqui em Ciclano, eu posso, isso aqui dá pra mim, isso aqui já não dá. Né? Se eu não tenho um dom de comunicação, se eu gosto de trabalhar mais nos bastidores, eu posso modelar algumas coisas da vida do Silvio Santos, mas eu não vou modelar o modelo dele ali, pegar o modelo dele de trabalho, porque ele é extremamente comunicativo. Ele era um comunicador nato, ele era um homem de palco. Eu não sou uma pessoa de palco, né? Então, se eu não sou, eu vou buscar outra referência, né? Eu vou buscar pessoas que são ali de bastidores, que nos bastidores elas conseguiram colocar os seus talentos. Gente, ninguém veio sem talento.
Tem talento para todo mundo. E o seu talento, o que às vezes é tão óbvio para você, pode ser a salvação para a vida do outro. Às vezes a gente fala aqui uma palavra, uma frase, que a pessoa fala assim, manda mensagem depois pra gente, fala assim, olha, você salvou meu dia. Aquilo é tudo que eu precisava para fazer diferente. Eu precisava daquela palavra. Você não tem ideia, você falou para mim. Quantas vezes em constelação a pessoa fala assim, você falou aquilo para mim, né? E às vezes a gente não estava nem sabendo da situação. Então, o universo fala com a gente através de pessoas, através de mensagens, através de insights, através de sonhos, através de pensamentos ali, que às vezes vem, né, do nada, né? Através, às vezes, de uma criança, através de um vizinho, de uma vizinha, onde você estiver. Se você estiver conectado no momento presente, conectada no momento presente, você vai receber ali, às vezes, a mensagem que você precisa. E de hoje, eu gostaria de... Nós já estamos aqui passando da nosso horário, mas busquem estudar sobre os arquétipos, né? Estou aqui na tela aberto, o arquétipo do Alce, por exemplo, só para dar um exemplo, altíssima prosperidade, eu não sabia que o arquétipo do Alce traz prosperidade, ideal para a evolução rápida em todos os setores da vida, financeiro, profissional, saúde, relacionamentos e familiar. Gente, eu vou trazer um alce aqui para casa, vou importar um alce, porque olha que maravilha, gente, mas é o arquétipo, tá? Os golfinhos, alegria, é mesmo, né? Você vê um golfinho ali, você muda seu status, muda na hora quando a gente vê um golfinho, a gente fica doido para ver um golfinho, né? É a vibração energética perfeita para a evolução e a cocriação. Estar na energia da alegria que revigora, melhora muito a autoestima, cura interior e as boas coisas começam a acontecer. Olha que lindeza, olha que maravilha, olha que vibração, que energia. Então, a Cleópatra nós já sabemos, né? O arquétipo da sensualidade, da sexualidade, do poder, né? Uma rainha, uma mulher poderosíssima que todos obedeciam, né? Facilidade de lidar com o sexo oposto, ela era persuasiva, então o poder da persuasão, estrategista, né? Inteligente, não precisa nem de falar. Acho que ela falava, eu salvo engano, 11 ou 14 idiomas, né? E ela não viveu tanto assim, né? Então, para evoluir no trabalho, porque era uma mulher estrategista, né? Uma mulher persuasiva que sabia o que queria, ela sabia onde ela queria chegar, né? Então, é a águia, poder, inteligência, visão geral de tudo, força, né? Sabedoria, a mão dourada, aquela mão dourada, abundância, prosperidade financeira, o trigo, o milho, os frutos. Quando a gente vê aquilo, né, a gente vê ali, às vezes, daquelas programas ali de pecuária, de agropecuária e tal, o trigo, o que dá a energia ali, a sensação? Abundância, fruto, prosperidade, colheita, né? Barras de ouro, de dinheiro, melhoria, prosperidade financeira, né? Que você vê uma barra de ouro e fala, é riqueza, riqueza na hora. Coruja, inteligência, sabedoria, visão noturna, né? Oculto, expansão da consciência, maior cuidado familiar com os filhos. Então, gente, a gente tem muita coisa para modelar e tem muita coisa para estudar, né? O convite que eu te faço é que saia daquele lugar comum, porque o lugar comum é o lugar do meio. O meiuca pode estar relacionado ao meu medíocre, não de uma mediocridade pessoal, mas daquela mediocridade que você fica no meio, no caminho, né, ali, não no caminho do meio do equilíbrio, mas no meio de onde você poderia, do que você poderia ser. Você não está no mínimo, mas você também não está no máximo, né? E eu penso que quando a gente não fica no máximo que a gente pode ser, a gente enterra os nossos talentos. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Modelem, né? Busquem aprender com o outro, qual foi o caminho que o outro fez e traz isso para sua vida. A modelagem é muito importante para a gente aprender sobre o outro, né? Se vocês interessarem, né, ler aí esse livro do Napoleão Hill, chama A Lei do Triunfo, mas ele tem outros livros menores que foram tipo desdobramento desses livros. Tem muitos livros a partir da Lei do Triunfo. Foram 25 anos de estudo, então nada do que ele fala lá é raso ou superficial, né? Aí a gente aprende com aquilo, né? Como que uma mente próspera pensa. A gente pode e deve modelar, né? O próprio Cristo, ele veio para ser o quê? Modelo e guia. Então nós podemos buscar essa guiança e esse aprendizado e trazer e aplicar nas nossas próprias vidas de acordo com as nossas necessidades, com os nossos dons, né?
Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Para quem chegou depois, nós vamos deixar a live gravada, né? Se conectem aí com seus arquétipos. Vamos usar esse inconsciente aí em nosso favor e não ficar só recebendo gatilhos e não curando aquilo que precisa ser visto e ser curado. Vamos dar passos assertivos para o mais. Lindo dia, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até amanhã.